Muito bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem e Mártir e todos os que nos acompanham, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola da Fé. Hoje é terça-feira, às 19 horas, como de costume, iniciamos esse encontro sobre a nossa fé. Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo da Igreja e assim prosseguimos. No último encontro nós concluímos o artigo de fé Creio no Espírito Santo. Hoje iniciaremos outro artigo de fé, Creio na Santa Igreja Católica. Um artigo bem longo, grande e importante para nós. Iniciemos rezando, pedindo a luz do Espírito Santo, o Espírito Santo que conduz a Igreja, que nos inspira, nos santifica e nos conduz à nossa destinação final. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. São Camilo de Leles, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, tomemos em mãos o nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, como havíamos dito, iniciaremos um outro artigo da nossa fé, que professamos todos os domingos no símbolo apostólico, que diz assim: creio na Santa Igreja Católica. Nós iniciaremos lançando o olhar para a Igreja no desígnio de Deus, a Igreja no projeto de Deus, no plano salvífico de Deus. Nós vamos ver que a Igreja não é apenas um detalhe, mas a Igreja, ela é vontade de Deus. Vamos então estudar, iniciando pela questão 147, que diz assim: o que significa o termo igreja? Então vamos iniciar olhando para a etimologia da palavra. O que significa a palavra igreja? Para quem não tem o compêndio e quer se aprofundar ainda mais no catecismo, corresponde aos parágrafos 751 até o 752. Vamos ler a resposta do compêndio e depois comentar. Igreja designa o povo de Deus, o povo que Deus convoca e reúne de todos os recantos da terra para constituir a assembleia dos que pela fé e pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. Bom, o compêndio começa dizendo que igreja é uma convocação de Deus. Deus convoca e reúne o seu povo. Por isso a palavra igreja, que vem do grego também, significa assembleia, assembleia reunida ou simplesmente reunião. Então, igreja
basicamente é uma reunião. Que tipo de reunião? É uma reunião convocada por Deus. Portanto, é uma assembleia reunida daqueles que foram chamados, convocados, atendem o chamado de Deus e se reúnem. Então, numa única palavra, para a gente não esquecer, o que significa igreja? Igreja significa reunião ou simplesmente assembleia. Diz o compêndio que esta assembleia convoca e reúne pessoas de todos os recantos da terra. Por quê? Porque a missão de Cristo é de salvar, reconciliando com o Pai toda a humanidade, todo o gênero humano. Todos os povos são chamados a fazer parte desta reunião, desta assembleia. Por isso mesmo, aqui nós já entramos numa das notas da igreja. Vamos já adiantar, certamente vocês já ouviram e conhecem as notas da igreja. São 4: una, santa, católica e apostólica. A igreja é católica. Desde os primeiros séculos, ela começou a ser chamada de católica, justamente porque tem a sua missão voltada para os 4 cantos da terra, para todos os povos. E a palavra católico significa universal. Então, esta salvação que Cristo ofereceu universalmente, ou seja, para todos, a igreja que é continuadora da missão de Cristo na terra, está voltada para todos os povos. Então, esta reunião reúne pessoas de todos os povos, nos 4 cantos da terra. Justamente por isso, ela é chamada de católica, ou seja, universal. Tem sua missão voltada para todos os povos da terra. E como é que nós ingressamos neste povo, nesta assembleia convocada por Deus? Diz o compêndio, pela fé e pelo batismo. Podemos nos recordar aqui do envio missionário em Marcos capítulo 16, no finalzinho do Evangelho segundo Marcos. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos e diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos meus todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também nós encontramos no Evangelho segundo Mateus capítulo 28. É pelo batismo que nós passamos a fazer parte desta assembleia da igreja. Pela fé e pelo batismo, mais especificamente. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo é a porta de entrada na igreja. Já aconteceu de alguém querer receber os demais sacramentos sem receber o batismo. Por exemplo, receber a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, ou mesmo a unção dos enfermos, ou o sacramento da penitência, sem ser batizado. Existem exceções, mas, via de regra, o batismo é o primeiro sacramento, abre a porta para todos os outros e nos abre a porta para a igreja. Então, o batismo é muito importante, a gente acaba negligenciando o batismo. É o primeiro sacramento, porta de entrada para a igreja, e pelo batismo, que significa mergulho. A palavra batismo também vem do grego e significa mergulho. Mergulho onde? Mergulho na morte e ressurreição de Jesus. Então, na pia ou fonte batismal, nós mergulhamos na morte de Cristo, e assim como Cristo não ficou preso à morte, mas ressuscitou, nós ressuscitamos. Então, no batismo,
Morremos e ressuscitamos. Morremos para o pecado, para a vida velha, e nascemos para a vida da graça, entramos na vida da graça pelo batismo. Então, de um modo bem geral, como é que se torna um membro da igreja? Pelo batismo. Somos enxertados em Cristo e nos tornamos membros da igreja. Diz o compêndio, fazendo aqui uma alusão à Santíssima Trindade. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus Pai, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. Então está aqui a alusão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Pai, porque no Filho nós somos batizados na morte e ressurreição de Jesus. Nele, o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Por adoção, por bondade divina, por condescendência divina, no Filho Jesus nós nos tornamos filhos de Deus Pai. E se somos filhos, como diz São Paulo, somos herdeiros também. É muita bondade da parte de Deus para conosco. Pelo batismo nos tornamos membros de Cristo. Como dizia, somos enxertados em Cristo. Aqui o compêndio faz alusão à eclesiologia de São Paulo, ou seja, a visão de igreja que o apóstolo Paulo tem. Para Paulo, e a igreja acolheu esta eclesiologia, essa visão de igreja, a igreja é corpo de Cristo. Se ela é o corpo, Cristo é a cabeça. Cada um de nós somos membros do corpo místico de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa compreensão de igreja como o corpo místico de Jesus Cristo. Cristo a cabeça e nós o corpo. Cada um de nós um membro da igreja de Cristo. E também somos templo do Espírito Santo, justamente porque pelo batismo o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos tornamos templos de Deus. É a chamada inabitação do Espírito. O Espírito vem de fora e passa a habitar dentro, mora dentro. A inabitação do Espírito Santo. Tem um mosquito aqui. Será que eu pego? Não vou. Deixa quieto. Então nós nos tornamos templos do Espírito Santo, porque o amor de Deus, de São Paulo, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E essa marca do Espírito Santo é uma marca indelével. É o selo de Deus, uma marca que não se apaga. Portanto, o Espírito Santo não nos deixa. Uma vez batizados, nos tornamos templo do Espírito. O que podemos fazer é o que São Paulo também nos diz, exortando: não contristeis o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então nós podemos entristecer o Espírito, ou deixar o Espírito de lado, mas não há um movimento da qual o Espírito vem e vai, vem e vai. O Espírito Santo vem e permanece. Nós podemos nos relacionar com este Espírito ou não, mas o Espírito é um dom, o maior dom que Deus nos dá, um dom indelével, que não se apaga. Então nós vimos aqui o que significa o termo igreja. Resumindo, assembleia, reunião. Do grego a palavra é eclesia. Daí vem a palavra eclesiologia. Quem estuda teologia, uma das disciplinas teológicas é justamente a eclesiologia. O que é a igreja? Qual é a visão de igreja que nós temos? Mais uma vez encontramos os termos gregos, não é? Igreja, batismo, todos advêm do grego, que é a primeira língua da nossa igreja. Recordando mais uma vez que
que os 27 livros do Novo Testamento foram todos escritos em grego, depois traduzidos para o latim e mais tardiamente ainda traduzidos para o vernáculo, para a nossa língua, a língua do povo, no nosso caso, o português. Vamos então à questão 148, que corresponde aos parágrafos 753 até 757 do Catecismo da Igreja. Pergunta 148 diz assim: há outros nomes e imagens com que a Bíblia indica a Igreja? Vamos ver que sim. A Igreja é indicada na Bíblia com outros nomes ou outras imagens? Quais são? Vamos ver. Na Sagrada Escritura, encontramos muitas imagens que mostram aspectos complementares do mistério da Igreja. São imagens que complementam o mistério da Igreja. Vamos ver quais são. No Antigo Testamento, depois no Novo Testamento. O Antigo Testamento privilegia imagens ligadas ao povo de Deus. Bom, aqui nós precisamos fazer referência explícita ao livro do Êxodo. O povo que é tirado do Egito, onde sofria sob o peso da escravidão imposta pelos egípcios, é libertado, atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, entra no deserto, faz aliança com Deus, depois atravessa o deserto, atravessa o Rio Jordão, entra na Terra Prometida. Esse é o povo de Deus, o povo que caminha. Então a igreja também é povo de Deus. Em alguns lugares nós encontramos menção de que a igreja seria o novo povo de Deus. Eu tinha um professor, ele não gostava disso, nada disso. Por favor, não digam que a igreja é o novo povo de Deus. A igreja é a continuação do povo da antiga aliança. Então há aqui uma ideia de continuidade. O povo que Deus escolheu, o povo hebreu, tem a sua continuidade na igreja. Então a igreja é, sobretudo no Antigo Testamento, o povo de Deus. Estou fazendo aqui anacronismos, né? Então no Antigo Testamento nós temos a imagem do povo de Deus que nos remete para aquilo que futuramente seria a igreja. A igreja enquanto continuidade do povo hebreu, o povo eleito. Então essa eleição no Antigo Testamento, ela é extrapolada para todos os povos. Salvação, portanto, é universal. No Novo Testamento, temos as imagens ligadas a Cristo como cabeça desse povo, que é o seu corpo. Aqui, mais uma vez, a explicitação da eclesiologia paulina. Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Podemos fazer uma menção aqui à ascensão de Cristo, olhando para as orações daquela celebração litúrgica da ascensão do Senhor. Nós aqui no Brasil celebramos um domingo depois da ressurreição de Jesus, do domingo de Páscoa. As orações daquele dia nos ajudam a pensar que se a cabeça subiu, foi elevada aos céus, o corpo também será elevado. Então Cristo se identifica com a sua igreja. Se a cabeça foi elevada, foi glorificada, a igreja também há de ser glorificada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a destinação da igreja. Qual a sua missão aqui na terra e para que ela existe e para onde vai, qual é a sua consumação. E aí as outras imagens, continua o compêndio, que
que são tiradas da vida pastoral. Então a palavra pastoral, às vezes a gente não tem a compreensão do que significa, né? Pastoral está sempre ligado a pastoreio, a pastor. Então o modo como a igreja se organiza para pastorear. Temos diversas pastorais na nossa igreja. Todas elas têm uma finalidade. A grande finalidade é conduzir o povo de Deus, tanger o povo de Deus, pastorear, conduzir. Pastoral vem de pastor. E quem é o pastor na igreja? É Jesus Cristo. E todos os outros, em especial bispos e padres, e também os leigos que tomam parte no pastoreio, participam do único pastoreio de Jesus Cristo. Haverá um só pastor e um só rebanho. Então todos nós participamos do pastoreio de Jesus Cristo. Ele é o pastor. Então a igreja é vista como o aprisco. Podemos nos recordar de Jesus no Evangelho dizendo: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então a igreja é como o aprisco. É interessante perceber aqui Jesus expandindo a concepção de povo de Deus, de igreja. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Nós encontramos isso no Evangelho segundo João. Rebanho, a igreja é o rebanho. Haverá um só pastor e um só rebanho. Somos as ovelhas de Cristo. Então são as imagens ligadas à vida pastoral. Aprisco, rebanho e ovelhas. São as imagens que Jesus tinha no seu tempo. Uma sociedade eminentemente agrícola. Então Jesus se utilizou das imagens que ele tinha, assim como os apóstolos também se utilizaram do seu cotidiano, daquilo que eles tinham. Assim como nós hoje, atualizando a palavra de Deus, também utilizamos nomes, nomenclaturas próprias do tempo atual, pois a palavra de Deus precisa ser sempre atualizada. Imagens agrícolas. O campo, a igreja é o campo, é a oliveira e a vinha. Então, volta e meia, Jesus conta algumas parábolas, principalmente sobre a vinha. O homem plantou uma vinha e foi-se embora para retornar depois, e deixou alguns como responsáveis, cuidadores desta vinha. Ele manda profetas para ver como estão as coisas na vinha. Os vinhateiros, os que cuidam da vinha, acabam por espancar, matar a um e a outro. Por fim, o dono da vinha envia seu próprio filho, pensando: a este vão respeitar, mas esse igualmente é morto porque é o herdeiro. O Evangelho fala aqui do povo da antiga aliança, mas é uma referência para nós também. Então a igreja é a vinha. Quem planta essa vinha? É o próprio Deus. A vinha produz, é uma imagem, não é comum para nós, não é? Normalmente a gente usa aqui no Brasil o termo parreira de uva, né? Parreiral. Não exatamente a vinha, mas é uma imagem. Lembrando que o que disse logo no início da questão, nós encontramos muitas imagens que mostram aspectos complementares do mistério da igreja. Então, nenhuma dessas imagens dizem o que é a igreja na sua totalidade, mas nos ressaltam aspectos da igreja. Outros que dizem respeito à moradia. A igreja é morada, é pedra, é templo do Espírito Santo. Imagens ligadas à questão familiar, esposa, mãe, família. Estas nós estamos mais habituados. No livro do Apocalipse, chama a igreja
de esposa de Cristo. Logicamente, Cristo é o esposo, então ele desposou a igreja. E na consumação dos tempos ele virá buscar a igreja. Então há um casamento espiritual, há um matrimônio espiritual já prefigurado em alguns livros do Antigo Testamento, em especial o livro dos Cânticos dos Cânticos, Cântico dos Cânticos. Ali nós encontramos uma imagem de um matrimônio espiritual e que nós estamos vivenciando, né? A igreja é a esposa de Cristo, portanto ele se relaciona continuamente. Um casamento tem que ter relacionamento, não é? E Cristo se relaciona continuamente com a sua igreja, que somos nós, o conjunto dos batizados. A igreja é mãe. Por que a igreja é mãe? É porque é ela quem nos oferece os sacramentos, em especial o sacramento do batismo, e nos gera na fé. Essa geração espiritual torna a igreja a nossa mãe. E o Concílio Vaticano II, o Papa São Paulo VI gostava de chamar muito a igreja de mãe e mestra. Mãe porque gera e cuida, né? Gera e cuida. E mestra porque ensina. A igreja nos ensina muita coisa. Então, quando a gente fala mal da igreja, falamos mal da nossa mãe, né? Quando a gente fala mal da igreja, falamos mal da própria mãe. Assim como o marido e mulher de vez em quando brigam, dizem coisas que machucam, depois precisam se reconciliar. Também nós precisamos tomar cuidado nesse nosso relacionamento com Deus, enquanto desposados por Cristo que somos. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos da esposa de Cristo, não é? Quando a gente entrar numa das notas da igreja, as 4 são, repetindo, una, santa, católica e apostólica. Quando nós falarmos sobre a santidade da igreja, a igreja enquanto santa, da sua santidade, nós vamos nos aprofundar mais, porque nós fazemos experiência do pecado, nós, os filhos da igreja. O que dizer então? Seria a igreja pecadora? Não, a igreja é santa. Quando chegar lá a gente vai se aprofundar nesse ponto. E a igreja é família. Volta e meia São Paulo nos diz, né? Vós sois da família de Deus. Nós nos tornamos membros da família de Deus. Volta e meia o Novo Testamento nos traz essa imagem familiar de igreja enquanto família de Deus. Tá certo? Então, concluímos aqui a questão 148. Podemos partir para a questão 149, que corresponde aos parágrafos 758 a 766. A questão é: quais são a origem e a consumação da igreja? Ou seja, de onde vem a igreja? Qual é a sua origem? E para onde vai? Para onde caminha? A igreja é peregrina. Peregrina para onde? Caminha para onde? Não temos morada fixa aqui neste mundo, mas caminhamos para que destinação? Então vamos ver o que o compêndio responde para nós sobre a origem e o destino da igreja. Diz assim: a igreja encontra origem e consumação no desígnio eterno de Deus. Então a igreja tem origem e destino divino. Vem da parte de Deus. Então a igreja vem de Deus e caminha para Deus. Então é uma instituição humana, sim, mas não somente, mas é uma instituição divina, tem origem e destino divino. Foi preparada na antiga aliança
com a eleição de Israel, sinal da reunião futura de todas as nações, aquilo que nós falávamos no início, o povo hebreu como uma espécie de germe da igreja, uma imagem da reunião futura que envolveria todas as nações, fundada pelas palavras e pelas ações de Jesus Cristo. Foi realizada sobretudo mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Interessante, a igreja é fundada não só sobre a palavra de Jesus. Nós sempre nos recordamos do texto de Mateus 16, o diálogo de Jesus com Pedro, depois que Pedro professa, faz a sua confissão de fé em Jesus como Messias, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma confissão de fé de Pedro e a igreja é edificada sobre esta fé de Pedro. E Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como? Com ações e com palavras. Não só com palavras, nem só com ações, mas com palavras e ações. Assim, nós encontramos o nascimento da igreja. Me recordo bem de um professor, nós perguntávamos: quando é que nasce a igreja? E ele não gostava de dizer que a igreja nascia num único ato, mas a igreja foi acontecendo pelas palavras e pelas ações de Jesus. Mas existem momentos marcantes. Um deles diz aqui, foi realizada sobretudo mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Às vezes nós dizemos que a igreja nasce de Pentecostes. Vamos ver daqui a pouquinho que Pentecostes é a manifestação pública da igreja. É a ocasião em que a igreja assume publicamente a sua missão. Mas a igreja, classicamente, nasce, não repetindo, num único momento, mas classicamente nasce do lado aberto de Cristo, de onde jorrou sangue e água. O soldado enfia a lança no lado de Jesus, dali jorram sangue e água, que são símbolos dos sacramentos, em especial do batismo e da Eucaristia. A água, símbolo do batismo, e o sangue, símbolo da Eucaristia. Então a igreja nasce através das palavras e ações de Jesus, sobretudo da sua morte e ressurreição. Assim nasce a igreja. Ela vai sendo edificada pelas palavras e ações de Jesus. Logo, a igreja não é uma invenção humana, como muitas vezes nós encontramos alguns pensamentos que caminham por aí. Já houve uma heresia na nossa igreja, de vez em quando alguém traz ela de volta. Heresia é um erro doutrinal, que diz que Jesus pregou o reino de Deus, mas infelizmente o que veio foi a igreja. Na verdade, nós encontramos Jesus instituindo a igreja por suas palavras e ações. E daqui a pouco a gente entra no reino de Deus. Como é que a igreja se relaciona com o reino? A igreja é o reino de Deus. A igreja extrapola o reino de Deus, ou melhor, o reino de Deus extrapola os limites da igreja. De fato, a pregação sobre o reino de Deus constituiu o núcleo da mensagem de Jesus. Jesus volta e meia nos dizia: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é como? Jesus volta e meia comparava o reino de Deus com alguma imagem do seu tempo. Apenas um detalhezinho: no Evangelho segundo Mateus, nós encontramos a expressão reino dos céus. Nos outros evangelhos sinóticos, ou seja, Marcos e Lucas, nós encontramos a expressão reino de Deus. É a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus. Mas Mateus não fala reino de Deus, prefere a terminologia reino dos céus. Os
justamente porque o Evangelho segundo Mateus foi redigido numa comunidade que estava em conflito com a sinagoga judaica. Eles tinham sido expulsos da sinagoga judaica. Então, ao mesmo tempo em que eles estavam em conflito com a sinagoga dos judeus que não aceitaram Jesus, e eles, por essa razão, foram expulsos, porque professavam a fé em Jesus como o Messias, dentro dessa continuidade de povo de Deus. Ao mesmo tempo, tinham muitas influências judaicas, e uma delas é não falar o nome de Deus. Os judeus não falam o nome de Deus. Então, Mateus prefere reino dos céus e não reino de Deus. Apenas um detalhezinho. É a mesma coisa, mas vocês podem observar. Mateus utiliza reino dos céus, enquanto Marcos e Lucas, reino de Deus. São detalhezinhos que a gente vai encontrando nos evangelhos. Lembrando mais uma vez que os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Os especialistas em Bíblia dizem que Marcos serve como a base, a fonte, justamente com uma outra fonte, que eles chamam de que vem de Kelly no alemão. Os estudiosos alemães deram esse nome. Então, Marcos seria o primeiro evangelho a ser escrito, que serviu de fonte para Mateus e Lucas. Por isso que nós encontramos muitas passagens semelhantes. Mas cada um dos evangelistas faz a sua redação, coloca algum aspecto próprio da sua experiência de fé comunitária. Então, os evangelhos sinóticos, aí uma outra palavra grega, sim, é o prefixo que indica juntos, e ótica, né? É olhar. Então, sinóticos, eles têm o mesmo olhar, olham juntos para o fenômeno Jesus Cristo. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm um olhar muito parecido. Outra vez vi, até mesmo postei no Facebook já há um tempo atrás, a professora dizendo: Mateus, Marcos e Lucas, quero conversar com vocês no final porque a prova de vocês está muito parecida. O que foi aqui? Vocês colaram, né? Um do outro. A verdade serviu de fonte, tá? É fonte. Mas cada um tem a sua redação. Existem aspectos próprios de um e de outro evangelista. Mas o importante é isso, né? Eles têm o mesmo olhar, um olhar muito parecido. Sim, ótica, né? Olhar juntos. Diferentemente de João. João já é uma outra questão, uma outra teologia, tem um outro olhar sobre o fenômeno. A maioria dos especialistas dizem que o Evangelho segundo João foi escrito mais tardiamente, talvez próximo ali do ano 100. É interessante estudar os Evangelhos. É uma das matérias mais gostosas de se estudar na faculdade de teologia. Graças a Deus tive um ótimo professor, Padre Boris. Grande professor. Tenho saudades da sala de aula. Muitas saudades. Continuando, vamos lá. Foi depois a igreja manifestada como um mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então apareceu aqui Pentecostes. É o dia em que nasceu a igreja? Não exatamente, mas está dentro desse contexto. A igreja nasceu antes, né? Foram as palavras e as ações de Jesus, principalmente a sua morte e ressurreição, que nos trouxeram à igreja. A igreja nasceu daí. Mas em Pentecostes a igreja é manifestada publicamente. Manifesta-se assim a sua missão de levar a salvação aos 4 cantos da terra. Em Pentecostes a igreja se manifesta publicamente. Daí a palavra efusão. A palavra efusão
é algo para fora, né? De dentro para fora. Aqui vale uma reflexão importante que o Papa Francisco gosta de desenvolver muito. A igreja não foi feita para ficar presa em si mesma, mas a igreja, ela deve ser sempre, ela é enviada para fora. Podem perceber, quando a gente fica muito preso em si mesmo, a gente não se desenvolve, não cresce, não amadurece. E na igreja, quando a gente fica muito preso em si mesmo e fica com um complexo narcisista, né, olhando só para si mesma, nós ficamos até enfermos, até doentes. É o que o Papa dizia, logo no início do seu ministério petrino. Ele dizia assim: eu prefiro uma igreja que saia e se acidente lá fora na missão, do que uma igreja que fique fechada em si mesma e por isso mesmo fique enferma, doente. Podem perceber, a missão nos faz muito bem. Então, sair de si, vamos dar aqui alguns exemplos, né? Quando vocês vão rezar o terço, não nesse momento, né? Na casa de outras pessoas. Como isso faz bem para nós mesmos. Quando a gente vai visitar um enfermo, o enfermo fica agradecido, mas no final das contas, quem é edificado somos nós mesmos. Então, a igreja, ela não foi feita para ficar presa em si mesma, mas a igreja, ela é naturalmente missionária. E vocês estão percebendo já há alguns anos que a igreja toca muito nessa questão, em nosso sínodo diocesano, aqui na Diocese de Santo André, tocou nesse assunto. A igreja precisa ser missionária, é da sua identidade, da sua constituição. Pentecostes nos ajuda a entender isso. A partir de Pentecostes, a igreja vive em comunidade, os cristãos ouvem a palavra de Deus. Eles nem eram chamados de cristãos nesse momento, mas eram identificados como aqueles que estavam no caminho, e Jesus é o caminho. Mais tarde, o próprio livro dos Atos dos Apóstolos diz que em Antioquia, os discípulos de Jesus, os discípulos do caminho, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas até então eles partilhavam a palavra, ouviam a palavra de Deus, participavam da fração do pão, ou seja, da Eucaristia, da oração comum, da vida fraterna, mas eles sabiam sair de si mesmos. E houve um evento, ou seja, a perseguição em Jerusalém, que fez com que a igreja se dispersasse. Então, há males que vêm para o bem. Com aquela dispersão, a igreja foi para Samaria e foi para os confins do mundo. A igreja não foi feita para ficar presa em si mesma. A gente se reúne, sim, é necessário. A igreja é reunião, é assembleia, mas essa assembleia não pode ficar presa em si mesma. Ela é enviada. Nos recordemos aqui de Jesus, que ressuscita, segundo o Evangelho de João, comunica a sua paz aos discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então a igreja é enviada para quê? Para reconciliar o mundo. A quem vocês perdoarem os pecados, seus pecados serão perdoados. Mas daqueles na qual vocês retiverem os pecados, seus pecados serão retidos. Aqui encontramos a missão de reconciliar da igreja. A igreja é enviada a reconciliar. Jesus passou boa parte do seu ministério público perdoando, reconciliando. E a igreja, que é continuadora da missão de Cristo no mundo, no tempo, no espaço, na história, reconcilia. Principalmente pelo sacramento da reconciliação, ou penitência, ou sacramento da misericórdia, que a gente chama popularmente de confissão, mas a partir de todas as suas ações, a missão da igreja é reconciliar.
O homem caiu no pecado, o homem se machucou, o homem se feriu. Qual é a missão da igreja? Lançar condenações? Não. Comunicar a salvação. Daqui a pouco nós vamos ver que a igreja ela é sacramento universal de salvação, é um sinal de salvação para todos aqui neste mundo. Então a igreja não pode ficar presa em si mesma, em si mesmada. Então se a gente fica muito só ali na igreja, igreja com I minúsculo, né? Agora estamos falando no templo, nas salas, a gente não fica brigando toda hora, fica brigando por coisa tão pequena, não é? Nesse momento está dando até saudade, até das brigas, né? Dá saudade, até dos conflitos na igreja. A gente não está se reunindo direito, né? Voltamos com as missas presenciais no último domingo, 2 apenas, para iniciarmos gradativamente, com calma, com cuidado. Mas ainda assim, é muito limitado. Então a igreja é reunião, mas essa reunião precisa sair de si mesma, precisa ir aos povos, ser missionária. E se não é, fica arranjando confusão. A gente fica brigando por conta de um paninho, um tecido. Eu quero o paninho aqui, o outro quer o paninho ali. Enfim, né? Não é essa a missão da igreja. Por isso, sair de si, eu partilho com vocês, quando eu vou a um hospital, quando vou a um funeral, normalmente isso me faz muito bem. São situações difíceis, né? Visitar os enfermos nas suas casas, levar a unção dos enfermos, fazer tantas outras coisas, celebrar em outros lugares, entrar em lugares que normalmente a gente não entra. Isso faz muito bem. Valoriza a opção que nós fizemos, em especial do padre, né? Se o padre fica muito preso em si mesmo, se torna uma pessoa triste. Ao passo que ele assume a sua missão, vai nos hospitais, vai nos funerais, vai visitar os enfermos em casa. Isso dá uma satisfação muito grande. Eu sei que vocês também experimentam isso. Quando a gente sai de si, enviados por Deus na força do Espírito Santo, a gente vai se realizando, vai percebendo o quanto é bom ser igreja, o quanto é bom acolher a nossa vocação. Hoje tive uma experiência um pouco distinta, né? Hoje eu fiz as exéquias, o funeral de um tio meu, né? É uma situação já um pouco mais difícil. Você vê seus familiares sofrendo, mas ainda assim também é um presente, né? Poder estar ali rezando. Foi uma coisa muito rápida, não é? O caixão esteve lacrado, um sofrimento muito grande, mas ser igreja nesses momentos nos faz muito bem. Lembrando que sepultar os defuntos é uma das obras de misericórdia. Os antigos tinham isso assim mais enraizado, né? Faleceu alguém, eles prontamente, nossos pais, nossos avós, já se dispunham a ir, vamos lá, vamos passar a noite no velório, rezavam um terço, ficavam ali no silêncio, ao lado dos familiares, uma coisa muito bonita, que hoje em dia o nosso mundo a gente não quer participar da morte, né? Morte, a gente vai relegando, a morte foi relegada para o hospital, né? Antigamente as pessoas morriam em casa e nós íamos acompanhando, peguei esse tempo, né? Mas as pessoas iam acompanhando o processo da morte e não era uma coisa assim tão sofrida, claro que dói, não é? Mas era uma coisa que fazia parte da existência humana, continua fazendo parte, mas a gente tem mais dificuldade para lidar com a morte hoje em dia, justamente porque morre no hospital, às vezes a gente nem vê, o funeral é rapidinho. Em alguns países os funerais duram dias, 3 dias pelo menos.
a gente já enterra rapidamente. Claro que nessas condições atuais, por medidas de segurança, os funerais são bem rápidos, né? Para evitar as aglomerações. Há uma orientação de 10 pessoas apenas ali dentro do velório. Enfim, especificamente com relação ao meu tio, não é? Ele não faleceu de Covid, mas como ele entrou no hospital, faleceu muito rapidamente, passou mal em casa, foi levado ao hospital e faleceu muito rápido, não saiu o exame de Covid dele. Todo mundo que entra no hospital, me parece que agora tem que fazer o exame. Então, enquanto não se sai o exame, não se sabe, muito provavelmente não, né? Ele não apresentou nenhum sintomas, mas por isso o caixão ficou lacrado. Enfim, é apenas para dizer que o ministério, ou os ministérios que a igreja nos dá, ou mesmo não tendo ministério, quando a gente sai de si e vai ao encontro do outro, em nome de Cristo, em nome da igreja, isso nos faz muito bem. A igreja tem que sair de si. Hoje em dia nós estamos utilizando as redes sociais. Já usávamos, hoje usamos mais ainda. É claro que quando a pandemia passar, igreja é reunião, então a gente está se reunindo de alguma forma online, sim, mas reunião por excelência é presencial, né? Isso não exclui as pessoas que não podem comparecer. Então, quando passar a pandemia, nós vamos continuar com alguns momentos desses, né? Certamente, mas ordinariamente, igreja é a assembleia reunida, que se reúne no mesmo local, enfim. Mas nesse momento a gente se reúne em casa, não é? Lembrando que a família é uma igreja doméstica. No domingo refletia, não é? O semeador saiu a semear, Jesus que sai de si. E aqui há uma indicação clara do mistério da encarnação. Jesus que deixa a glória da Trindade, se humaniza, se faz um de nós e vem comunicar a palavra de Deus pessoalmente a nós e semeia em todos os terrenos, sem distinção nenhuma, terreno bom, terreno espinhoso, pedregoso, cai pelo caminho. Então a palavra de Deus é semeada, seja na igreja, no templo, seja em casa, na igreja doméstica, seja onde nós estivermos. O semeador saiu a semear e semeia em todos os lugares. Em casa nós recebemos a palavra de Deus, somos destinatários desta palavra. Mas certamente quando isso passar, vamos continuar com momentos desse tipo, mas sobretudo a reunião presencial, física, da qual estamos com tantas saudades, não é? Mas é preciso se cuidar. Quem ainda não pode ir à missa, fique em casa, não tem problema nenhum. Aliás, é a indicação ainda, né? Pois bem, a igreja terá sua consumação no final dos tempos, como assembleia celeste, como reunião celeste de todos os redimidos. Aqui é importante lembrar da igreja que tem 3 dimensões. A igreja peregrina, que somos nós, que estamos aqui nesse mundo, peregrinando rumo ao céu. A igreja que já está nos céus, é a reunião celeste, que também é chamada de igreja triunfante. E a igreja padecente, a igreja que está no purgatório, passando por sua peregrinação final. Mas é uma única igreja, a igreja peregrina, a igreja triunfante que está no céu e a igreja padecente que está no purgatório. Estamos todos em comunhão. Aqui entra um outro artigo de fé, a comunhão dos santos. Nós trocamos bens espirituais. Por isso nós rezamos pelos defuntos, rezamos pelas almas do purgatório, pelas pessoas que estão no purgatório, procurando não dividir o ser humano é uma inteireza. E os santos que estão nos céus intercedem continuamente por nós. Hoje celebramos
a memória facultativa, de São Camilo de Leles, protetor dos enfermos e dos hospitais. É um que está nessa Assembleia Celeste intercedendo por nós que ainda estamos peregrinando, caminhando. Então, na comunhão dos santos, os santos aqui são todos os batizados. Vocês vão encontrar São Paulo chamando os cristãos de os santos. Então, é uma comunhão entre os membros da igreja. Então, a igreja tem essas 3 dimensões. Então, qual é a origem da igreja? A sua origem está em Deus, que foi preparada desde a antiga aliança. Tem origem nas palavras e ações de Jesus, se manifesta em Pentecostes e vai ter a sua consumação no céu. Então, a igreja tem destinação divina, celeste. Então, ela não é apenas uma instituição humana, terrena. Daqui a pouco nós vamos entrar na igreja visível e igreja invisível. Tudo bem? Então vamos aqui à questão número 150, que diz qual é a missão da igreja. Já falei um pouquinho, não é? Mas vamos ver o que o compêndio nos diz. Corresponde aos parágrafos 767 a 769 do Catecismo. Assim diz: a missão da igreja é anunciar, a instaurar entre todos os povos o reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Ela constitui aqui na terra o germe e o início desse reino salvífico. Isso é muito importante, né? Qual é a missão da igreja? Anunciar o reino de Deus. Jesus começou a sua pregação dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Quem é que inaugura o reino de Deus? É o próprio Jesus. Ele é o alto reino. Reino em grego é basileia, então é o alto basileia, o alto reino. Quando é que começa o reinado de Deus aqui nesse mundo? Com a vinda de Jesus. Por isso ele dizia: o reino de Deus está próximo, porque Deus se aproximou de nós, o reino de Deus se aproxima. Então, qual é a missão da igreja? Anunciar o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele está para além dos limites da igreja. O que é a igreja, então, com relação ao reino de Deus? É o germe, o início do reino de Deus. A igreja inicia o reino, é o germe, mas ela não constitui a totalidade do reino de Deus. Aqui é uma citação explícita da Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, do latim. A Lumen Gentium diz claramente que a Igreja é o início, é o germe do reino de Deus, mas ela não é a totalidade do reino. Isso significa que o reino de Deus ele pode estar fora dos limites da igreja também. Então, onde está o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus não virá ostensivamente, ou seja, de uma vez. O reino de Deus está no meio de vocês, sobretudo a partir das relações fraternas. Gosto muito de um exemplo que esse professor na faculdade de teologia, esse professor que admiro muito, dizia, né? Como é que nós percebemos a presença do reino de Deus? Quando alguém é capaz de perdoar outra pessoa, Deus está reinando ali naquela relação. Quando alguém é capaz de partilhar aquilo que tem com alguém que está precisando, Deus está reinando ali naquela relação. Então o reino de Deus é sobretudo constituído por relações fraternas. A gente costuma até cantar: onde reina o amor, Deus aí está. Então a igreja é o germe e o início do reino de Deus, mas o reino de Deus vai crescendo, vai se expandindo. Por isso que alguns utilizam a expressão construção, né? Vamos construir o reino de Deus. Mas não podemos esquecer nunca que o reino de Deus, ele é dom de Deus, né? Ele foi dado. Jesus diz nos evangelhos:
Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de Deus Pai dar-vos o reino. Então o reino de Deus é dom, ele foi dado a nós. Conforme a nossa ação, conforme a igreja vive a sua missão, o reino de Deus cresce ou diminui. Mas não somos nós que fazemos o reino de Deus acontecer. O reino de Deus é dado, é dom, sobretudo. Nós cooperamos com a edificação ou construção do reino. Aqui precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos pelagianos, tá? Ou seja, Pelágio é um sujeito que, assim, muito basicamente falando, ele basicamente prescindia da graça, bastava as ações humanas para a salvação e acabava deixando a graça de Deus um pouco de lado, a ação divina para a salvação, falando bem superficialmente sobre o pelagianismo. Então, ser pelagiano é agir por conta própria, não precisando da ação de Deus. Ser pelagiano é isso, é confiar mais em si mesmo do que em Deus. Basicamente isso. Então, se a gente diz, nós construímos o reino de Deus, pura e simplesmente, estamos sendo pelagianos. Mas o reino de Deus foi dado a nós, pelo próprio Jesus Cristo, que inaugurou o reino de Deus. Tudo bem? E esse reino é salvífico, não é? Se há um reino, há um rei, esse rei é Jesus. O reino de Deus iniciou aqui na terra, mas tem a sua consumação final nos céus. Então, não tem paraíso aqui na terra, não é? Mas o reino de Deus pode, à medida que cresce, melhorar um pouco esse mundo. Não tem paraíso na terra, não tem céu na terra. Mas nós podemos melhorar as condições desse mundo mediante a nossa abertura à palavra de Deus, ao desígnio de Deus. Questão 151, aí a gente encerra. Em que sentido a igreja é mistério? A igreja é chamada de mistério, o mistério da igreja. Em que sentido? Parágrafo 770. A igreja é mistério porque na sua realidade visível está presente e operante uma realidade espiritual, divina, que se percebe somente com os olhos da fé. Então a igreja tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível. Para perceber a dimensão invisível da igreja ou espiritual é preciso ter fé. Então olhemos para quem não faz parte da igreja. Eles nos veem, para quem não faz parte da igreja e não tem fé, digamos assim, eles nos veem apenas como uma instituição humana. Inclusive a igreja tem um CNPJ, vocês sabiam disso, né? Então somos até vistos como uma empresa perante o Estado. Nós estamos naquilo que é chamado de terceiro setor. O primeiro setor, o Estado; o segundo setor, as empresas privadas; o terceiro setor, as entidades não lucrativas, né? As ONGs, entidades filantrópicas. A igreja entra aí, no terceiro setor. E temos até um CNPJ, ou seja, uma identidade jurídica. Então, essa é a igreja visível, a igreja que aparece. Nós, as nossas ações, os templos, creches, escolas, orfanatos que a igreja tem, é a igreja visível. Mas por detrás está a igreja invisível, a igreja espiritual e divina que sustenta a igreja visível. Isso nós percebemos somente à luz da fé. Então nós temos grupos na igreja que defendem uma igreja mais visível, mais institucional. Outros defendem uma igreja mais invisível, mais espiritual. Não precisa ter tanto prédio, não precisa ter a igreja com I minúsculo, templo, não precisa ter tanta estrutura física, porque a igreja seria, sobretudo, invisível, espiritual. Na verdade, as duas coisas.
A igreja é visível, tem uma dimensão visível e tem uma dimensão invisível. A igreja, assim como o seu fundador, Jesus Cristo, é divino e humano, a igreja também é divina e humana. Tem uma realidade visível e uma realidade invisível. Em Jesus de Nazaré, que se humanizou, se encarnou, ali víamos basicamente um ser humano, e muitos viam apenas um ser humano em Jesus. Mas para aqueles que conviviam com Jesus de perto e caminharam com ele, puderam perceber a sua origem divina. Então era divino e humano, é divino e humano, assim como a igreja também é divina e humana. É instituição humana, mas é instituição divina também. Tem só mais uma, vou concluir, tá bom? 152. Que significa a igreja ser sacramento universal da salvação? Significa que é sinal e instrumento da reconciliação e da comunhão de toda a humanidade com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Então a igreja não reconcilia apenas um grupo de pessoas. A missão da igreja não é só para estes ou aqueles, é para todos. Por isso, ela é um sinal. Quando a gente fala de sacramento, a gente tem que pensar em sinal. Sacramento é algo visível, sensível, que passa pelos sentidos. Então, aqui a dimensão visível, né, da igreja. Ela é sinal universal de salvação, ou seja, é algo visível para a salvação de todos. A missão da igreja, como ouvimos no começo, está voltada para os 4 cantos da terra. Como disse agora, para todo o gênero humano, para toda a humanidade. Deus quer congregar a humanidade nessa unidade, que é a igreja. E dentro dessa unidade cabe muito bem toda a diversidade étnica, cultural, de línguas. Temos o livro do Apocalipse, aquela visão do autor do livro que diz: e vi uma grande multidão de todos os povos, raças, línguas e nações. Portanto, a igreja é este sinal visível para todos os povos da salvação que Deus nos oferece gratuitamente. Então, a missão da igreja é conduzir à salvação, oferecer a salvação, oferecer reconciliação e não condenação. Por isso o Concílio Vaticano II, realizado na década de 60 do século passado, ele foi convocado por São João XXIII, ele dizia: não quero um concílio que lance condenações, mas um concílio pastoral, um concílio que saiba dialogar com as realidades presentes aqui neste mundo, para ser de fato sinal da salvação universal que Deus oferece a todos os povos. A igreja, enquanto continuadora dessa missão de Cristo na terra, é este sacramento universal de salvação. Vimos aí os parágrafos 774. Tá certo, meus irmãos? Vamos aqui concluindo, né? Já é 8h10, agradeço a presença de vocês. O tema sobre a igreja é muito importante, não é? Olha, esqueci de falar isso, mas quem é Jesus para você? Dependendo da resposta, você vai responder o que é a igreja de um jeito ou de outro. Então a cristologia influencia na eclesiologia. Quem é Jesus para mim? Dependendo da resposta, a igreja vai ser uma coisa ou outra. Então, quando se estuda teologia, essas duas disciplinas estão juntas. Cristologia, que reflete quem é Jesus, e eclesiologia, que reflete o que seja a igreja e a sua missão. Na semana que vem, nós vamos continuar com o seguinte tema: a igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo.
Então a igreja aí na sua relação com a Santíssima Trindade. Agradeço a todos que nos acompanharam. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, na nossa Escola da Fé. Daqui a pouco eu vou olhar se tem alguma pergunta. Se tiver, vou tentar responder, tá bom? Amanhã temos missa às 9 horas da manhã. Com a graça de Deus a gente se encontra. Vamos suplicar a bênção de Deus, pensando nos nossos enfermos de modo especial, a fim de que possam, pela bondade e misericórdia de Deus, recobrar a saúde do corpo e da alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Camilo de Leles e da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, tenham todos uma boa noite. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.